Amém, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais um dia para ministrar poder de Deus, liberar vida, compartilhar graça e ministrar princípios poderosos da palavra de Deus, daquilo que a palavra nos garante, afirma a nosso respeito, de que nós temos acesso, temos direito e iremos dia após dia na nossa trajetória com o Senhor, avançar e crescer. Numa outra aula eu mencionei a respeito disso, dos planos que nós como pais fazemos para os nossos filhos logo quando eles nascem. Na verdade a gente começa a fazer plano antes do menino nascer, não é verdade? Quando você descobre que está grávida, a mulher já começa a pensar no quê? No enxoval. Já começa a pensar no quartinho, no enxoval, e já começa a planejar as coisas para o filho ou para a filha. E o pai já muda até o jeito de dirigir, já fica mais responsável, agora você é pai, e você já começa, vai estudar em tal lugar, vai ir em tal lugar, vai fazer tal coisa. Por quê? Porque nós amamos, e o amor sempre deseja o melhor para o outro, amém, irmãos? Por isso que é muito ruim quando as pessoas não compreendem que Deus é amor. Cada um de nós não somos amor, nós temos amor. E ser e ter são duas coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque eu sou um ser humano, eu não tenho humanidade apenas em mim. Deu para entender a diferença? Porque se eu só tenho humanidade, eu posso perder isso e virar um bicho. Mas não, eu sou um ser humano, e aí por conta disso eu me comporto como ser humano. Agora eu tenho um relógio, que eu posso perder ele a qualquer momento. Do mesmo jeito que eu tenho sentimentos. Eu tenho apatia, eu tenho carinho, eu tenho amor, eu tenho consideração, eu tenho respeito, eu tenho sentimentos. Mas da mesma maneira que eu tenho, porque eles foram adquiridos, eu posso perdê-los também. Quantas pessoas ao longo da vida você já não jurou amores e hoje você nem sabe onde está? Os melhores amigos da vida, que você cresceu, estudou junto, não, você é meu melhor amigo, minha melhor amiga, nós nunca vamos separar, mas assim, de repente no mesmo ano, já foi cada um para um lado, já nem lembro o nome mais. Por quê? Porque nós, pessoas, nós temos amor. E o nosso amor, ele é condicional. Acredite, ele é condicional às atitudes da pessoa, ele é condicional à distância. Então, geograficamente, a gente vai amar mais quem está mais perto. E na medida que você perde contato com alguém e ele distanciou de você, esse amor vai esfriando. Por quê? Porque é algo que nós adquirimos, que nós temos, mas que também vai se perdendo, vai diluindo. Por isso que é importante reunir, por isso que é importante ter comunhão, por isso que é importante estar sempre junto com as pessoas que você ama. Para quê? Para reacender o amor. Amém, irmãos? Então por que você deve visitar pai, mãe, ter comunhão, e não só em datas comemorativas? Por quê? Porque se o intervalo de visita vai distanciando muito, o amor vai esfriando. E a palavra diz que nos últimos dias o amor esfriaria do coração de todos, ou de quase todos. Então presta atenção, porque quando você compreende a diferença de ter para ser, você percebe que o que Deus tem por nós, de que nosso relacionamento com Deus, na verdade, não é baseado no amor que Ele tem por nós. Por quê? Porque se Ele só tem o amor por nós, Ele pode perder esse amor, Ele pode deixar de nos amar. Mas a Bíblia não fala que Ele tem amor por nós. A Bíblia fala que Ele é o amor. E quando você se depara com um Deus que é o amor, qual que é a certeza que você tem? Nada que eu faça fará com que Ele deixe de me amar. Por quê? Porque o amor dele para comigo está ligado à natureza dele. Ele me ama porque Ele é o amor. Amém, irmãos? 1 João capítulo 4 fala a respeito disso, desse Deus que é o amor, e vai te dando todas as garantias e tudo aquilo que você tem acesso. E um dos versículos que eu mais gosto é que fala isso, que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque o temor, o medo, ele traz tormento. Presta atenção, queridos, Deus está conduzindo a sua vida, situação. Presta atenção no que eu vou afirmar para você aqui agora, que isso é poder de Deus para você. Cada situação da sua vida nada mais é do que uma oportunidade para você conhecer ainda mais o amor de Deus.
E quanto mais você conhece o Senhor e o quanto Ele te ama, mais descanso e mais paz você vai ter diante das circunstâncias. Porque quando algo acontece e você não tem convicção de que Deus vai entrar ou não em cena para te ajudar, se Ele te ama ou não, se você merece ou não ser ajudado, e esses questionamentos tomam conta do seu coração, logo o desespero, a ausência de esperança vai se apoderar de você, e isso vai produzir uma angústia terrível. Agora presta atenção, na medida que você cresce em revelação do quanto Deus te ama, e não porque Ele tem amor por você, mas porque isso faz parte da natureza dele, Ele é o amor. Aí você, cada dia que as situações vão chegando de você, a sua maneira de reagir a elas vai sendo totalmente transformada. Amém, irmãos? Então vamos imaginar algum exemplo aqui que eu possa dar de maneira prática. Eu tinha um questionamento a respeito de uma certa pessoa que jurava amores por mim, né? Porque a gente era muito amigo, trabalhamos juntos muitos anos e estamos juntos, né? Aquela coisa de parceiro, estamos juntos e misturados. Se eu estiver bem, você está bem, se eu estiver mal, você está mal. E onde que eu fui descansando e acreditando que aquilo que ele falava era verdade? Através do quê? Das atitudes dele. Cada vez onde ele reafirmava o amor, né, da amizade, do companheirismo, através de atitudes, eu ia confiando cada vez mais. Porém, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Esse maldito, presta atenção, porque você não está debaixo de maldição, mas não tem como você ser amaldiçoado. Mas isso está falando de um estilo de vida. O estilo de vida de alguém que bota confiança em homens, ou em terceiros, ou em si mesmo, é que ele vai viver uma vida semelhante a uma maldição. Por quê? Porque toda expectativa que temos que ter tem que estar apenas no Senhor. Porque Ele não muda, a Bíblia diz que nele não há variação de mudança, não tem sombra de mudança, de variação. Ele não vai falar algo num dia, no dia seguinte ele vai se arrepender e vai mudar de ideia. Então esse Deus que é constante, e aqui é onde eu queria chegar, olha aqui para mim, sabe qual que é o segredo para você crescer desfrutando do amor de Deus? É você lembrar que esse Deus te ama constantemente, no mesmo nível do amor, que não é um nível mediano, mas é o máximo de amor que ele poderia amar alguém. Na verdade, que alguém poderia ser amado, porque ele pode amar mais ainda, mas é que nós conseguiríamos desfrutar. Esse amor, ele é constante, ele não muda, ele não diminui, ele não aumenta, ele é o máximo possível o tempo todo. Pega um medidor de pressão, sabe, aqueles ponteirinhos que na ponta dele aqui é vermelho, que na hora que está ali é porque está para subitar. O ponteiro do amor de Deus por nós, ele está dando voltas, ele não para no vermelho não, ele estoura tudo e ele vai dando voltas. Cada hora você vai desfrutando ainda mais desse amor, amém, irmãos? Então o seu medidor de amor é o que determina quanto desse amor você vai desfrutar. Se no seu medidor dá conta de chegar até o 100, você vai desfrutar de 100 do amor dele. Mas se você trocar o medidor por um que agora mede até 200, igual o velocímetro de um carro, você pega um carro 1000, ele tem lá o máximo de velocidade dele. Vamos pegar o mais simplesinho que tem, o mais fraco de motor, ele marca lá de repente 160 km por hora, é o máximo que ele chega. Aí você troca já por 1.6, de repente ele já marca 200. Aí você vai trocar por um 2.4, aí já marca 240. Aí você troca por um 3.6 V6 biturbo, aí já marca 320. Aí você troca por uma Fórmula 1, aí já marca 400. Enquanto na medida que o seu motor vai mudando, que o seu medidor vai mudando, o amor de Deus vai topando lá no máximo. Quanto mais você der conta de correr mergulhado no amor de Deus, mais você vai desfrutar dele. Amém, irmãos? Amém. Qual que é o desejo do Senhor? É que você tenha um motor que alcance a velocidade da luz. Amém. E eu quero te falar que ainda assim vai estar topado lá, o ponteirinho no máximo, né? Não tem como você correr mais do que o amor de Deus. Então presta atenção, porque mediante essa certeza, essa verdade, tem algo hoje que você precisa aprender. E que se você aprender isso, irmãos do céu, eu fico enlouquecido, é bom demais.
Por quê? Porque esse é o tipo de palavra que muda a história de pessoas, de vidas, de famílias, de gerações. Por quê? Porque esse conteúdo, isso que está aqui, isso que nós estamos nos alimentando agora, literalmente tem poder de mudar tudo na sua vida e ao redor de você. Amém, irmãos? Primeira coisa então é o quê? Deus já te ama o máximo possível, o amor dele não muda, o amor dele é constante, porque o amor dele faz parte da natureza dele, não de uma atitude apenas. Você não é amado mediante as suas atitudes e muito menos as atitudes de Deus, mas você é amado porque esse amor faz parte da natureza do Senhor. Amém? E a Bíblia diz que ele já provou desse amor como uma prova que nenhum de nós jamais poderíamos fazer, que seria entregar o Filho perfeito por aqueles que não mereciam. Então, uma vez que você agora conhece esse amor, você precisa agora praticar algo poderosíssimo, que é isso que agora eu quero te ensinar. É você aprender a partir de hoje, confessar as verdades do Senhor a seu respeito. Porque presta atenção, vamos imaginar uma determinada situação. Pega um irmão e libera palavras sobre a vida dele. As palavras que você liberar vão gerar uma influência na vida dele. Se forem palavras negativas, vai influenciá-lo negativamente, o inverso também é verdadeiro. Mas como que ele pode vencer essas palavras negativas que eu lanço a ele? Superando elas com palavras positivas. Então, se eu viro para o irmão e eu falo, você é um fracassado. Se ele se cala e aceita isso, e ele mesmo repete isso, e confessa isso a respeito dele, qual que você acha que é o estilo de vida que ele vai ter? De um fracassado. Qual que você acha que são os resultados que ele vai ter? De um fracassado. Mas se ele pega e ele fala, ok, você está falando que eu sou um fracassado, mas a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Mas você não presta para nada. Ok, isso é o que você está falando. Mas a palavra de Deus diz que ele me escolheu e me capacitou e me ungiu e me enviou para gerar frutos. Aí você vai rebater algo com uma verdade mais poderosa do que aquilo. Qual que é o maior problema no meio disso, irmãos? É porque às vezes nós, além de não confessarmos aquilo de bom que Deus e a palavra diz a nosso respeito, nós damos voz ao diabo para confessarmos aquilo de ruim que o diabo está falando para nós. E o pior, olha aqui para mim, é que às vezes a gente dá folga para o diabo e assume a função dele na empresa de acusador e passa a emprestar nossa boca para lançar essas palavras de morte na vida de outras pessoas. Então aquilo que você confessa, aquilo que sai da sua boca, tem um poder que você não imagina, querido. Tem um poder de edificar, mas também de destruir. Por isso que agora, se você aprender nesse dia de hoje a confessar as verdades da palavra de Deus a seu respeito, acredite, o seu estilo de vida vai ser impactado, as pessoas que estão perto de você serão impactadas, gerações serão impactadas. Amém, irmãos? Vamos avançar. Qual que é o problema de muitos? Eles acham que é impossível agradar a Deus, porque para eu agradar a Deus eu tenho que ter uma fé que o agrade. E aí você acha que então essa fé que agrada a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, você imagina que essa fé então que agrada a Deus é uma fé monumental, é uma fé assim que pouquíssimos homens na história tiveram uma fé desse tamanhão todo. E aí quando você vê Pedro andando nas águas, começando a afundar, e Jesus falando que ele é um homem de pequena fé, aí você fala, eu estou lascado. Porque é pequeno comparado a quem? Comparado a de Jesus, que está sapateando na água, a fé de Pedro é pequena. Mas e comparado a mim, que nunca andei nem numa pocinha d'água? Comparado a minha, a fé dele é monstro. Se comparado a minha, a fé de Pedro é muito maior, e Jesus está chamando ela de pequena, o que a minha fé é então? E aí quando você coloca níveis para medir, e achando que a exigência de Deus é sempre a maior, você nunca vai conseguir agradar um Deus tão exigente. Mas quer ouvir algo agora libertador? Quando Jesus menciona a respeito de uma fé como um grão de mostarda, não é uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você tem que entender isso, presta bastante atenção.
porque a diferença do que Jesus diz faz toda a diferença na maneira como nós vamos ver a fé. Porque quando Jesus fala do grão de mostarda, e quando os apóstolos repetem a respeito disso, e quando nós pregamos a respeito disso, nós temos que ter total compreensão de que o que Jesus está falando não é do tamanho da fé, mas sim do potencial dela. Porque se for uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é a menor dentre as sementes. É uma fé pequenininha. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia está falando que uma fé pequena poderia mandar um monte sair de um lugar e ir para o outro. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Ainda que se você entender que uma fé tão pequena já faria algo tão grandioso, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas está te falando que tem que ser como um grão de mostarda, é diferente de tamanho. Porque, como assim? Qual que é a diferença? É porque qual que é a maior característica do grão de mostarda? Ela é a menor das sementes, mas dentro dela tem um potencial de ser das maiores hortaliças. Hortaliça? Do grão de mostarda? Sou péssimo nessas coisas porque eu tenho intolerância a salada e verdura. Já viu gente que não tem intolerância à lactose? Eu tenho intolerância a coisas naturais. Então presta atenção, queridos. O que a Bíblia está dizendo é que você, indiferente do tamanho da sua fé, indiferente se a sua fé é pequena, média, grande, gigante, mesmo assim, dentro de você tem o potencial de fazer coisas gigantescas. E o que ainda depois disso Jesus fala? Que agora eu estou pegando toda a autoridade que me foi dada no céu e na terra, estou entregando nas suas mãos, e no meu nome vocês vão fazer obras ainda maiores. Milagres, maravilhas e prodígios vão te acompanhar. E aonde você chegar, coisas extraordinárias vão acontecer. A grande questão é que qual é o seu comportamento diante das circunstâncias que acontecem. O problema chegou, qual que é a sua primeira reação? É falar algo negativo a respeito do problema? É falar algo que demonstre que você não tem fé? Ou você nem lembra que Deus existe e você cai para dentro para resolver como qualquer ímpio resolve? Então hoje você tem que aprender não apenas a confessar, mas você tem que aprender a juntar o crer, a fé, com a palavra, com o liberar da palavra. Então crer e confessar é o estilo de vida que Deus tem para você hoje. Amém? É uma vida de fé que você verbaliza essa fé, que você põe voz nela, que você cria um posicionamento claro a respeito daquilo que você crê. Porque não basta crer, querido, acredite. Você acha que Deus tinha dúvida de que se ele falasse o sol passaria a existir? Ele não duvidava, mas mesmo assim o que ele fez? Disse Deus, haja luz. O potencial de criar todas as coisas estava dentro de Deus? Estava. Mas, mesmo assim, o que ele fez? Ele falou. E João começa falando o quê? Que Cristo é o verbo de Deus. Esse verbo de Deus, ele tem então o poder de criar só de falar. E assim é conosco hoje. Por quê? Porque nós recebemos a autoridade. E hoje, na medida que nós liberamos palavra, presta atenção no que você está ouvindo aqui agora. Nós não apenas nós revertemos situações, como nós temos poder para criar soluções. E quando você fala, haja solução para esse problema, de maneira extraordinária, miraculosa, a solução vai sair de algum lugar, de alguma forma, e o problema vai ser resolvido. Amém, irmãos? Então presta atenção, porque quando Jesus mandou pegar os pães e os peixes, você não percebe Jesus questionando se 5 pães e 2 peixes seriam o suficiente para alimentar toda a multidão. Em momento algum ele liberou uma palavra negativa a respeito disso. Em momento algum ele confessou algo que ia colocar a fé em xeque. Não, ele só creu e confessou. O que ele confessou? Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouves. E aí agora pode alimentar a multidão. O que aconteceu? Todos comeram e a Bíblia diz que ainda encheu 12 cestos cheios do que sobrou. Irmãos, que loucura um negócio desse.
Por quê? Porque nós estamos tão condicionados a viver do básico, e muita gente vende esse discurso: se eu tiver o básico para comer, pagar minhas continhas e ter paz, não dever para ninguém, para mim está ótimo. O problema é porque daí você vai desfrutar daquilo que você fala. E na medida que você fala que o básico para você está ótimo, quanto que você acha que você vai receber? O básico. Mas na medida que você começa a declarar que Deus sempre te ouve, e que com o recurso que está na sua mão, você não apenas vai comer, mas você vai alimentar uma multidão, você vai abençoar todos que estão perto de você. Qual que é a garantia que você tem? É que depois de ter comido, depois de abençoar todo mundo, ainda vai sobrar 12 cestos cheios. Você ainda vai ter para economizar, para guardar, para ter sua poupança. Mas muitos são condicionados. Muitos são condicionados a fazer o quê? A preocupar com o dia de amanhã. Então eu tenho que ter a minha reserva, a minha poupança, porque ninguém sabe o que será do amanhã. Realmente, ninguém sabe. Por isso mesmo, por não saber, que a Bíblia manda você não andar ansioso por coisa alguma. Porque a cada dia cabe o seu mal. Mas tem gente que deixa de viver o hoje preocupado com o amanhã. E aí amanhã ela não vive preocupada com depois de amanhã. Resumindo, ela vai gastar a vida como se nunca tivesse vivido. Mas quando você descobre que tudo é seu, que a graça, o favor de Deus te dá acesso a todas as coisas, e que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por amor a vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muito, para a glória de Deus Pai. O que você então compreende? Peraí, tudo que existe, existe por amor a mim. Então tudo é meu. E aí a palavra também diz que você foi feito co-herdeiro com Cristo. Então tudo que é de Cristo você também tem acesso. Só que aí você não vive de acordo com isso. Por quê? Porque você não confessa isso, você não verbaliza isso. E aí o que normalmente sai da sua boca? Seu salário é pouco. Eu precisava ganhar mais, porque eu ganho muito pouco. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E aí não tem multiplicação. Quando você não abençoa aquilo que está na sua mão, você nunca vai ver a multiplicação acontecer. Porque só multiplica, olha aqui para mim, só multiplica aquilo que você abençoa. Só quando você suspende da graça, a multiplicação pode entrar em cena. Mas quando a murmuração entra em cena, aí o recurso vai ser escasso mesmo, ele vai ter limite, não vai ficar para todo mundo, e aí o problema vai se instaurar. Amém, irmãos? Vamos avançar. Primeira coisa que você tem que entender é que a fé é um espírito. Está tudo no Espírito Santo, já foi colocado dentro de você, mas a palavra de Deus faz questão de separar as coisas, de te mostrar aquilo que está diante de você. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, olha o que a Bíblia diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então você entende que o espírito da fé é uma garantia de algo que você recebeu junto com o Espírito Santo. Na medida que o Espírito Santo veio habitar dentro de você, o que ele trouxe com ele, que na verdade é ele, é um espírito da fé, ou seja, uma medida de fé que veio morar dentro de você. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Você não precisa conversar mais com Deus à distância. Você não precisa usar o WhatsApp, nem o Skype, nem o telefone para falar com Deus, porque Deus agora mora dentro de você. Você vai relacionar com um Deus residente, Deus que reside dentro de você. E quando você relaciona com Deus que reside dentro de você, você entende que tudo aquilo que Ele é poderoso, você agora tem poder para fazer nele. Amém, queridos? Amém. Amém mesmo? Amém. Será que vocês estão conseguindo captar o Espírito? Captar o Espírito da fé? Será que vocês estão conseguindo receber a vida que o Senhor está compartilhando através desse texto? Porque se tiver, vai desfrutar. Não tem jeito de receber o Espírito da fé sem desfrutar de tudo aquilo que a fé te garante. Amém, queridos? Porque se a sua fé for como um grão de mostarda, ou seja,
tiver o mesmo potencial de um grão de mostarda, pode se tornar maior das hortaliças. A sua fé, que é como um grão de mostarda, pode te transformar também no maior dos filhos que desfrutaram da graça e do favor até hoje na história da humanidade. Isso é poderoso. Eu li um livro uma vez, esqueci o nome do autor. Eu sou péssimo para isso. Vou tentar lembrar. Vou pesquisar, na próxima aula eu vou trazer para os irmãos. Mas esse irmão, ele testemunhava do seguinte: ele vivia pela fé. Só que ele não vivia pela fé como muitos imaginam o que é viver pela fé. Porque quando você fala, alguém vive pela fé, o que você já pensa dele? Que o coitado vive uma vida de miséria, clamando por Deus, que só aparece nos 45 do segundo tempo para fazer alguma coisa por ele, para dar o básico que ele precisa. Só que não era o caso desse irmão. Por quê? Porque ele era muito rico, só que tudo pela fé. Ele não tinha renda fixa, garantida. Ele abriu mão de tudo para seguir no Evangelho. E aí Deus falou: pode deixar que eu vou cuidar de você. E aí, no começo da trajetória dele, Deus cuidava no básico. Por quê? Porque qual que era a fé que ele tinha? É que Deus mandou largar tudo, que ele não vai deixar faltar o básico. O que ele recebia? O básico. Mas aí a fé dele cresceu um pouco mais, e ele testemunha que ele ficou assim uns 5 anos no básico. E não tinha folga para nada, férias para nada, porque não tinha dinheiro para fazer nada. Então ele tinha dinheiro para comer, beber, vestir, dormir, acabou. Uns 5 anos depois, desfrutando de milagres, coisas extraordinárias, mas para o básico. Ele passou a ter fé de que Deus o amava numa medida que poderia dar para ele pelo menos umas férias por ano. E aí não deu outra, férias com a família. Deus deu. E na medida que a fé dele, presta atenção, Deus foi mudando. Você acha que Deus mudou? Deus fez uma pós-graduação em ser Deus. Deus formou num mestrado de como abençoar os filhos. Você acha que foi isso? Não. Quem foi mudando? Ele. Na medida que ele foi crendo que o amor de Deus era maior do que apenas a necessidade ou do que apenas umas férias, ele foi tendo cada vez mais do que o amor de Deus garante. E aí, quando eu li o livro, ele já tinha avião particular, um monte de patrimônio e tudo pela fé. Entendeu? Uma vez um irmão chegou para mim e ele me questionou. Porque eu abri mão da minha empresa em 2013 e eu tinha uma renda dela, ganhava muito dinheiro. Eu abri mão porque não tinha como eu ser dono dela e ser pastor. Porque ela exigia muita atenção, era nível de consagração total para essa empresa. E mesmo quando eu estava nas coisas de Deus, o telefone não parava, e responsabilidade e tudo. E eu fiquei nessa empresa dos 14 aos 30 anos de idade, 16 anos, mais da metade da minha vida. Ganhei muito dinheiro, mas não fiz nada. Não desfrutei nada praticamente. Vivia do básico. Porque eu ganhava muito dinheiro, mas não tinha nem tempo para usar. Mesmo quando tinha tempo, não tinha quem estava do lado. E quando tinha, aí acontecia alguma coisa. É sempre uma vida de confusão. Mas aí eu fiz uma viagem, uma única viagem para um resort, fruto desse dinheiro. Já com a minha esposa, né, com 2 filhos, que hoje eu tenho mais um. E foi péssima a viagem. Voltei com a mulher chateada comigo. Por quê? Não desgrudei do telefone 1 minuto, tendo que trabalhar e resolvendo o problema. Aí, quando foi no ano seguinte, abri mão de tudo. Pronto, agora não vou ter mais essa renda e vou viver do salário de pastor, que era aproximadamente 10 vezes menor do que o meu salário na minha empresa. Naturalmente falando, loucura. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi mudar meu custo de vida. Eu tive que sair trocando carro, mudando de lugar onde eu morava, para ir diminuindo o valor, né? Eu tinha comprado um carro com mais de 100 mil reais, né? Que é o valor do mercado dele, ainda que eu não paguei isso nele. Meu filho chegando em conta, a emoção dele, a empolgação. Então presta atenção. Aí eu tinha comprado um carrão, que era um sonho de consumo, uma Captiva 3.6 V6, 256 cavalos, sabe? Aquela, rodona cromada, interior caramelo. Meu Deus, fenômeno. Mas bebia mais que meu tio que morreu de cirrose. Ela era 2 contos por mês de custo com ela. E aí agora eu ia ganhar isso, que eu gastava com ela por mês, agora ia ser meu salário. Então eu tive que trocar de carro, ir para um carro 1000, básico,
E aí o povo falou que eu virei o Senhor Incrível, sabe, do desenho, o Senhor Incrível, carrinho pequeno, grandão. E aí eu ia sair do carro, quase quebrava o carro, né? Tem que falar que precisava de guindaste para sair de dentro dele quase. Mas aí eu tive que readequar a minha vida para uma vida mais simples, baseada no salário que eu ganhava. E durante um período de tempo, nos primeiros meses, eu preciso confessar para os irmãos, a fé que eu tinha era para o básico. E o que eu desfrutei? Do básico. E aí eu terminei 2013, passei o ano 2014 inteirinho vivendo do básico. Uma vidinha simples, não dava para fazer muita coisa, meu salário mal dava para pagar as contas, e aí às vezes até atrasava algumas contas e pagava juros, tinha que vender alguma coisa, fazer dinheiro para resolver um problema. E aí, por quê? Você começa a se questionar, por que eu estou vivendo isso? Larguei tudo para ser pastor, para passar essa aprovação agora. Não é possível que Deus não pode me dar uma vida melhor. Aí teve um dia, eu lembro claramente, teve um dia que algo foi dito, falou, olha, no ano que vem, isso em 2015, falou, olha, no ano que vem, 2016, vai ter uma viagem para Israel, como tem todo ano, com o pastor Luísa. E os pastores que quiserem ir, a igreja vai contribuir com uma parte, porque é importante para o pastor ir. Por quê? Porque ministerialmente falando acrescenta demais, e é verdade. Porque nunca mais você lê a Bíblia da mesma maneira, você consegue não só ter revelação, mas também interpretação exata dos fatos, porque você foi lá, você viu onde que aconteceu, você contextualizou a Bíblia, isso é poderoso. Por isso que eu aconselho todo mundo deveria ir em Israel. Né? E aí gerou um desejo no meu coração, só que qual que você acha que foi a minha percepção? Pô, como, moça? Eu não tenho condição. Ah, mas a igreja vai pagar metade. Ah, que maravilha, e outra metade? Eu não tenho dinheiro. Mesmo se estiver apertando, fazendo dívida, eu vou chegar lá, eu não vou ter $1 para comer nada. Irmãos, num determinado dia, algo aconteceu, meu coração mudou. Fui orar, eu lembro que eu aumentei o tamanho dos meus alvos. Eu orava por algo e simplesmente eu passei a orar por muitas vezes mais do que aquilo. E eu parei para pensar, e eu lembro que foi algo assim, fruto de uma palavra que eu tinha ouvido do pastor no domingo, de algo que eu li na Bíblia, que eu fiquei ruminando, de experiências de oração. E aí eu fui meditar, e de repente, sabe quando os pais virou a chave dentro de você? Eu falei, peraí, se Deus me dá tanto, por que não poderia dar o dobro disso? Ou 3 vezes mais que isso, ou 100 vezes mais que isso? Peraí, Deus não tem limite, para Ele isso daqui não muda nada. Mas o mais importante, na verdade, para Ele, a única coisa que muda é porque quanto maior for o meu pedido, maior a chance que Ele tem de provar o quanto Ele me ama. E de eu desfrutar desse amor, na verdade, porque provar que Ele me ama, Ele já provou em Cristo. Mas de eu desfrutar e de eu conhecer ainda mais desse amor. O que aconteceu, irmãos? Ganhei a viagem. Passei a orar. Deus me deu outra parte. Ganhei. Pronto, agora eu vou para Israel. Olha que loucura. Vou para Israel. Loucura, não é loucura? E aí eu falei, não, o que é isso? Eu estou nadando de braçada na graça. Vou para Israel. Mas aí em Israel, no pacote só estava incluso o café da manhã e a janta. E eu falei, não, está de boa, eu dou conta de aguentar, a gente faz jejum. Fica só de almoço e almoço. Eu vou tomar café da manhã igual um louco, comer o máximo que eu puder. E aí eu aguento até de noite eu janto. Porque eu vou sem um centavo no bolso. E aí eu comecei a assimilar essa mentalidade e a falar isso. Eu vou para Israel sem dinheiro nenhum. De repente, faltando uma semana, eu falei, mas que besteira que eu estou fazendo, gente. Se Deus me deu dinheiro, condições, me deu todo o pacote para eu ir para lá, você acha que Ele não pode me dar condições também de eu comer lá? De eu tomar uma água no deserto, porque literalmente tem hora que você vai no deserto, 45 graus, e de eu ficar lá sem dinheiro nenhum, de eu tomar um sorvete se eu tiver com vontade. Aí eu pensei, não, mas o povo vai estar tomando do meu lado. Imagina eu vendo o povo tomando sorvete, tomando água no deserto e eu sem $1 no bolso. Ai, garganta tá uma benção. Aí o que eu fiz? Mudei minhas palavras, mudei minha oração e comecei a agradecer a Deus, porque eu não tinha dúvida que o meu pai, que me ama tanto, não iria me mimar nessa viagem.
e descansei, esqueci do assunto. Falei, esqueci. Num dia antes da viagem, e não fiquei falando pros outros, não fiquei chorando as pitangas, tadinho de mim, vou viajar sem dinheiro, não falei mais nada. Pelo contrário, vai ser a maior viagem da minha vida, vai ser poderoso, era só o que eu falava. Esqueci. Um dia antes, o irmão chega e falou: pastor, nós sentimos de te dar uma oferta, juntamos alguns irmãos à rede, então toma aqui $800. Meu Deus, né? A mulher da agência falou que eu ia gastar para almoçar e tomar um sorvetinho, água, no máximo $300 a viagem toda. Tá, e daí? Os outros 500 você compra o que você quiser, ué. É pro senhor. Oh, que benção. Fui viajar, comi, bebi, comprei sorvete, ajudei outros que estavam sem condições, e no final, na volta, ainda estava com 400 e tantos dólares. Ainda fiz compra para trazer presente para os filhos, para a mulher. Aí o que aconteceu? Minha fé aumentou. Na hora que eu voltei de Israel. Voltei como? Cheio de fé, meu Deus. Eu fui para Israel, sabe Israel? Eu fui lá, mas detalhe, ainda demos uma passadinha em Roma antes, ficamos 2 dias em Roma, sabe? Na Itália, Roma, Coliseu, fui lá. E aí, quando eu voltei, meu nível de fé tinha mudado e minha compreensão do amor do Senhor tinha mudado. Voltei. Nós fomos em junho para julho de 2016. Quando foi em setembro, mais ou menos, divulgaram uma conferência que teria para comemorar os 500 anos da Reforma Protestante, e seria na Alemanha a conferência, lá em Berlim e em Wittenberg, lá onde Lutero viveu e pregava e tudo. Na hora que eu olhei, coisa comum. Já vi tantas conferências fora do país até hoje, nunca fui em nenhum. Tipo assim, é algo que você não atina para as coisas, sabe? Você não dá nem moral, porque não faz parte do meu estilo de vida. Eu nunca me preocupei com isso, porque eu nunca fui. Mas aí, e porque também é fora do país. Mas agora, alguma coisa tinha mudado, porque eu já tinha saído do país uma vez. Eu já tinha ido na Europa e no Oriente Médio. Tô enjoado. E não pensei nisso. Passou alguns dias. Não estou brincando, irmãos. Sabe quando você tem uma convicção que Deus está te perguntando se você quer? Aí Deus me perguntou, eu não estava nem aí. Aí Deus falou: você quer ir? Uai, eu quero. E a viagem seria em 2017. O que aconteceu? O que você acha? O que você acha? Fala aí, irmãos. O que vocês acham que aconteceu? Dubai. Calma, não chega nessa parte não, Zé. Não antecipa o testemunho não. O que aconteceu? Ganhei a viagem, não tinha dinheiro nenhum para gastar lá também. Um pouco antes, Deus me deu $3.000 de oferta para gastar lá, além da viagem. Fui, gastei, comi, bebi, compra, sacolas e sacolas de presente para os filhos, muita coisa. Aí tá tranquilo. O que é isso, mano? Já fui em Roma, fui em Israel e fui na Alemanha agora. Meu Deus, eu tô chique demais, tô enjoado. E aí, tô quieto, de repente, 2018, março, vai ter uma conferência em Dubai, da Global Kingdom. Só que é o seguinte, tudo em inglês. Aí eu falei, então, não falo nada em inglês. Pra mim, se chegar cumprimentando em inglês, eu vou achar que tá me xingando, eu já cai pra dentro, já dando pancada. Então, mexeu comigo. Aí de repente falou, mas resolveu, vai ter tradutor. Eu falei, tem tradutor, já poderia ir. Nunca pensei em Dubai na vida. Sabe quando você nunca pesquisou nada, nunca entrou na internet para ver, nunca pegou uma fotinha e pôs na área de trabalho do computador para ficar olhando. Nada, nunca atinei para isso. Mas de repente, o que Deus gerou no meu coração? Eu pedi, pede, que eu te dou. E aí eu tive fé de que meu pai queria fazer mais uma graça para mim e pedi. Onde você acha que eu fui em março desse ano? Fui em Dubai. Mas nunca, outra coisa impressionante, nunca é só a ida. Sempre vem uma oferta para desfrutar de tudo lá e ainda trazer presente para a família. Dessa vez a oferta foi $5.000. Não, mas trouxe coisa demais para mim, para a mulher, para os meninos. Bom que os irmãos estavam junto comigo, é o seguinte,
Eu entrava na loja e falava, agora eu vou comprar alguma coisa pra mim. Já comprei coisa demais pra mulher e pros meninos, agora é pra mim. Saía de lá com um monte de coisa pra eles e nada pra mim. Aí, não, agora acabou, não gasto, não sentava com eles, agora é pra mim, eu mereço. Mereço nada. Mas por fim, não achava nada pra mim e comprava pra eles. Resumindo, do que eu levei, 50% eu gastei com a esposa, que é uma dica que eu dei pros homens, amém? Invista sempre na mulher. Mamãe feliz, planeta feliz. Tá todo mundo feliz. E aí, 40% gastei com os meninos, só 10% gastei comigo. Você acha que eu tava triste? Não, minha expectativa era chegar em casa para poder dar logo os presentes, para ver as reações deles. Aí agora Deus gerou outro desejo no meu coração. Já pedi pro papai, vou levar a família toda para Disney ano que vem. Aleluia. Aí, qual que é o problema, irmãos? Queria chegar nesse ponto. Servo não precisa não, mas quiser ir junto, o papai dá para nós. Qual que é o problema? É que se você não conseguir se alegrar com o meu testemunho e achar que eu estou falando é para humilhar, porque acredite, tem gente que fala isso. Para que ele ficou falando? Queria esfregar na nossa cara que ele já foi em Roma, em Berlim, em Israel e em Dubai. Queria me humilhar, só porque o mais longe que eu fui até hoje foi em Umas. E aí... Presta atenção aqui que eu já vou finalizar. Então presta atenção, porque na medida que você não consegue se alegrar com uma bênção no outro, qual o problema de você apenas... É que você não apenas não se alegra, como você libera palavras ruins a respeito disso. E aí você passa a amaldiçoar uma coisa que é bênção para o outro e que poderia ser bênção para você também. Quantos irmãos vê o outro trocando de carro, em vez de falar glória a Deus, que bênção, olha, tanto que o Senhor foi generoso, você não merecia nada, merecia andar de nada, você merecia ser um jumento que puxa a charrete, não era nem andar de charrete, você merecia ser o jumento que puxa ela, né? Se for por merecimento, você está prosperando, que bênção. Qual que é o problema? É que ao invés de fazer isso, muitos enchem o coração de inveja. Tem outra palavra não, irmãos. Cai na real, tem muita inveja. E aí, o que você faz? Não vou testemunhar mais, não vou postar nada nas redes sociais, porque toda vez que eu exponho a minha vida, os invejosos caem matando. Qual que é o problema? Você passa em algum momento nem querer mais ser abençoado, porque ser abençoado é um sinal de que você está atiçando os invejosos. Mas vê se seu pai quer que você deixe de desfrutar do favor e da bênção dele, porque outros que não acreditam que Deus deu para você, pode dar para eles também, e aí porque o outro não acredita, você vai deixar de desfrutar? Percebe como não tem muito sentido? E aí eu quero finalizar para você falando isso, que quando você crê, você fala. Não tem como você crer e não falar, porque a boca fala, o teu coração está cheio. O Senhor te trouxe aqui hoje, você está assistindo esse vídeo agora, com o alvo de gerar fé no seu coração, de que com essa fé, que ela não seja do tamanho, mas como um grão de mostarda, com o potencial que existe dentro do grão de mostarda, você fale. E na medida que você falar, o Senhor vai assinar embaixo nas suas palavras. O Senhor vai avalizar o que você está pedindo. O Senhor vai te dar, mas não só isso, querido. Cada dia Ele vai expandir ainda mais a sua fé para pedir, a sua fé para falar. E situações que pareciam loucura, impossíveis para você, você vai perceber que você tem o poder de falar e essas situações serem revertidas. Por quê? Porque você é filho do Deus Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso é quem vai pegar o que você fala e vai garantir essas palavras. Amém, irmãos? Deixa eu ler só mais um versículo para os irmãos aqui que eu anotei. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O estilo de vida que você tem, de morte ou de vida, de tristeza ou de alegria, de prosperidade ou de escassez, de Canaã ou do deserto, é estritamente ligada com o que sai da sua boca. Porque você não fala daquilo que você não crê. Quando você crê, você fala. Mas quando você não fala, é porque você não crê. E você acaba falando o que não poderia falar. Você acaba falando palavras de incredulidade.
Quando a Bíblia, presta atenção porque os versículos estão muito perto, a Bíblia fala que para Deus nada é impossível e que tudo é possível para aquele que crê. E 3 capítulos depois fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha que loucura, um versículo fala que para Deus nada é impossível e 3 capítulos depois fala que agora é impossível de ser agradado. Agora qual que é a correlação que tem entre as coisas? É que na vida daquele que crê, esse Deus que para ele nada é impossível, ele vai poder fazer o impossível na sua vida porque você crê, só isso. Mas se você não crê, quer dizer que Deus deixou de ser poderoso para fazer o impossível, irmãos? Não, é você que não está dando espaço para que o impossível aconteça na sua vida. E aí é impossível você desfrutar do impossível dele se você não crê que ele é o Deus do impossível. Amém? Amém. Já que eu estou lendo, eu quero ler mais um outro aqui. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu pegar um outro texto aqui que eu tinha anotado. Ai, papai. Muito grande, mas... Eu vou ler aqui, ó, Marcos capítulo 11, versículo 20 ao 23. Olha o que a Bíblia diz. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira... Eu vou ter que ler antes. Vamos ler desde o versículo 12. Marcos 11, do versículo 12 ao 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E aí agora pula lá para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha falado antes, quando ele falou que agora ninguém mais vai comer de ti. E falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Presta atenção, porque esse poder para falar tem poder para ligar, como também para desligar. Quando Jesus amaldiçoou a figueira porque não tinha fruto nela, foi algo que Jesus desligou. Ela tinha nela o potencial de dar fruto, só que Deus desligou esse potencial com a palavra. Quer dizer que você vai sair por aí amaldiçoando os outros? Não é isso, irmãos. Quer dizer que você tem o poder de desligar também aquilo que falaram contra você, aquilo que falaram que você não ia dar certo, que você não ia romper, palavras de maldição que lançaram contra você, você tem poder para desligar isso. E quando a palavra de Deus fala que aquilo que você tem poder para ligar ou desligar no céu, como na terra, como é feito no céu, o que você entende, querido? Que nas suas palavras, todas as situações negativas ou positivas podem crescer ou mirrar. Algo que é muito bom pode deixar de ser bom porque você lançou uma palavra que desligou, ou algo que estava muito ruim pode passar a ser bom porque você lançou uma palavra que ligou. Deu para entender? Muita gente, presta atenção, que eu vou finalizar falando isso. Muita gente não está desfrutando do melhor de Deus na sua vida, porque as palavras saem da boca dele. Está desligando tudo de que é bom de Deus na vida dele. Ele desliga o casamento, ele desliga a prosperidade, ele desliga o relacionamento com os irmãos, ele desliga a respeito da cidade, do estado, do país, porque só sai palavras de maldição, só sai palavras de males, só sai palavras que desligam. Quando você enche a sua boca para falar mal do governo, para falar mal da cidade, para falar mal do estado, aí o que começa a crescer no seu coração? Tem que ir embora. E muita gente fica com esse negócio: meu negócio é sair daqui, eu vou para os Estados Unidos, vou para Portugal. Conheço gente demais que fez isso. Mas por que você acha que alguém tem disposição de mudar de país? Porque ele desligou o Brasil no coração dele. E quando você desliga uma cidade, um lugar, uma igreja,
Por que muitos simplesmente sai? Eu vou sair dessa igreja. Porque ele foi desligando, ele foi lançando palavras que foi desconectando o coração dela das pessoas daquela igreja. Não, aqui só querem saber de resultado. Aqui ninguém preocupa comigo. Aqui isso, aqui aquilo. Ele vai lançando palavras que vão desligando. O que isso gera? Sequidão. Seca desde a raiz. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Da mesma forma, o inverso é verdadeiro. E aí pode parecer que você é até inocente. Pode parecer que você é até meio bobo, segundo o conselho dos ímpios. Porque a situação é contrária, mas você só fala bem. A situação é negativa, mas da sua boca só sai palavras de bênção. Meu país é uma bênção, minha cidade é uma bênção, meu estado é uma bênção, meu tom de Deus me colocou, não, minha igreja é uma bênção, meu pastor é um homem de Deus, meu líder, meu discipulador, os irmãos da minha célula, esse povo é uma bênção, nossa, olha que privilégio eu tenho de andar com eles. Não, mas eles não lembrou do seu aniversário, você pediu para o pastor te aconselhar, tem 3 meses, ele não te dá moral, e não te dá tempo, e o povo ainda arrumou fofoca com seu nome, saiu falando mal de você. Pois é, mas da sua boca só sai falando que eles são bênçãos. O que você acha que vai acontecer, queridos? Você vai desfrutar dessa bênção. Você vai ter o poder de ligar isso a ponto de que aqueles que hoje estão falando mal de você, em algum momento vai mudar, vai virar a chave, eles vão passar a falar bem. Por quê? Porque passaram a dar o fruto que a sua palavra liberou e falou que eles dariam. Amém? Por isso você não deve olhar para os seus filhos e falar: esse menino só dá trabalho, criança só dá trabalho. Eu vejo irmãs que se negam a trabalhar com as crianças da igreja porque falam que criança dá muito trabalho. Você está o quê? Está desligando no seu coração e não está acreditando que uma criança tem um potencial de fazer algo que é uma bênção. E aí quando você se depara com muitos, milhares de testemunhos que nós temos no mundo todo, de famílias inteiras que foram alcançadas pelas crianças, você nem acredita. Por quê? Porque você fala: criança, você acha que criança vai fazer alguma coisa? Olha, quando eu converti, eu vou encerrar agora falando isso, eu prometo. É o terceiro encerrar. Todo pastor pode falar 3 vezes: eu estou encerrando. Esse é o meu terceiro, então agora eu estou mesmo. Teve uma situação, logo quando eu converti, de uma célula, que ela se reunia na sala, as crianças, e no quintal do fundo, os adultos, simultaneamente. E aí um visitante chegou na célula de adulto. E na hora do louvor lá, ele ficou endemoniado. O demônio possuiu o corpo dele, começou a falar grosso, começou a fazer escândalo, e foram tentar orar para expulsar, e ele empurrou todo mundo e saiu correndo. E aí empurrou, imagina agora, o povo tudo caindo e ele correndo. Até o povo levantar e alcançar, né, ele já estava com a distância, ele já tinha ganhado margem de distância, abriu a distância deles. Mas aí eles correram, quando eles chegaram na sala, estava o cara de joelho lá. Por quê? Porque na hora que ele foi passar na célula de criança, uma criança levantou o dedo e falou: está amarrado em nome de Jesus. E aí os adultos chegam e a criança teve mais autoridade para segurar o demônio lá. E aí expulsou, foi liberto, tal. Mas não desvaloriza, queridos. Criança tem potencial, é como um grão de mostarda. Libera palavras de bênção, seu filho vai ser uma bênção. Vai ir onde eu não fui, vai comer o que eu não comi, vai fazer o que eu não fiz, vai prosperar, vai ser usado por Deus, e eu vou ter o testemunho de tudo aquilo que os meus filhos serão diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu comprei um carro uma vez, vamos ficar de pé para orar agora, aí você vai acreditar que eu estou acabando quando eu mantenho aqui. Mas teve uma vez, eu tinha um Ford Focus hatch, e aí minha esposa abriu uma célula de criança onde eu liderava adultos. E aí ela falou: você pode passar comigo para pegar algumas crianças que não têm carro e os pais não podem levar, né? Nenhuma criança tem carro, os pais não têm carro e não podem levar. Falei: posso. Aí a gente foi 6 crianças num Focus, eu e ela na frente, 6 meninas atrás. Não façam isso, o que eu vou confessar agora dá multa, é imprudente, é perigoso. Mas aí na outra semana ela: agora você já sabe onde os meninos moram, você pode passar lá e me deixa aqui que eu vou organizando? Posso. Quando eu chegar lá tinha mais 2, aí já deu 8. Resumindo, coloquei 11 meninos logo depois, poucos meses depois, 11 meninos num carro. E 11 meninos num carro hatch, e eu gigante, a gritaria, menina amontoada, 4 no colo, camadas assim, parecia um Big Mac. E aí, nessa situação, teve um dia que eu suspirei e falei: Senhor, você podia me dar um carro maior para eu poder fazer isso, buscar o povo para a célula, buscar as crianças.
eu não tinha condição nenhuma de trocar de carro. Era algo assim, impossível de acontecer. Eu estava com dívida ainda, eu nem tinha quitado todas as dívidas da época que a empresa tinha quebrado, tal, que ainda Deus estava restaurando. Mas aí 2 meses depois, irmãos, de maneira miraculosa, não tem explicação, eu estava numa concessionária pegando uma Xara Picasso com lacinho vermelho em cima. E a Xara Picasso é um monstro de carro, uma nave espacial. E aí nela eu coloquei 18 meninos. Só que o que aconteceu? No dia que eu fui pegar o carro, estoura champanhe, lacinho vermelho, amendoim, eu comi tudo e bebi o champanhe tudo, porque eu estou pagando, né? Então eu tenho que desfrutar, comi todo o amendoim de virar a canequinha na mão depois para comer. Eu não estou com fome, mas eu estou pagando, eu vou comer o amendoim. Isso daqui certamente está no preço do carro que eu comprei, então eu vou desfrutar de tudo. E aí na hora que eu estou saindo da concessionária, feliz. Por quê? Porque eu estou naquilo que eu não conseguiria comprar naturalmente, eu não tinha como comprar. Isso foi bênção, foi favor de Deus, via suprir a necessidade, era o melhor carro que eu já tinha tido na vida, disparado até aquela época. E aí eu saio da concessionária. Quando eu saio da concessionária e paro no primeiro semáforo, presta atenção, os bancos ainda estavam assim, plastificados, carrinho, cheirinho de carro novo. De repente, passa Nova Sportage na minha frente. Aí na hora que eu olhei, aquilo é que é carro. Isso daqui, muito simples. Na hora que eu falei, opa, capeta miserável, soprou no meu ouvido e eu repeti a asneira que você falou. Eu rejeito isso agora. Isso aqui é que é carro. Esse carro é uma bênção. Esse carro só vai me dar alegria. Esse carro é o melhor de Deus. E aí eu esqueci do outro, comecei a abençoar aquilo que era o que eu tinha. Fiquei 3 anos e meio com o carro, não fiz nada, só pus gasolina. Nem pneu não gastou. Não fiz nada, o carro foi uma bênção. Mas tem gente que vive amaldiçoando o carro que tem e não para de gastar dinheiro com ele. Quanto mais ele amaldiçoa, mais o carro quebra. Aí ele não entende que é para ele passar a abençoar. Aí ele amaldiçoa ainda mais. Aí quebra cada vez alguma coisa mais cara ainda. Aí daqui a pouco o dinheiro dele comprava uma frota de carro, mas ele está com o mesmo ainda, porque ele não para de amaldiçoar. Presta atenção, o que sai da sua boca vai determinar o que você vai ter. Se é bênção ou maldição perto de você. Hoje eu quero que você creia no amor de Deus, que você creia que Deus não te escolheu, te salvou para te dar coisas ruins, nem para você viver uma vida medíocre, mas que você tenha acesso a toda a bênção em favor dele, que está disponível para a sua vida, e que na sua boca, no seu coração só saiam essas palavras que ligam na terra e no céu aquilo que o Senhor tem de melhor para você. Amém, irmãos? Vamos gastar um tempo orando agora e você vai entrar nesse nível de fé para confessar. Qual é o milagre que você está precisando? Talvez você só está precisando. Será que Deus sabe que você está precisando? É lógico que Ele sabe. Mas Ele quer ver se você crê que Ele pode fazer. Ele quer testar a sua fé. Ele quer ver se no final, depois de ouvir de tudo que você já viveu na sua vida até hoje, você acredita que Ele te ama a ponto de fazer esse milagre na sua vida. Tudo que Ele quer é que você apenas demonstre que confia no amor dele, não se você merece, mas se Ele te ama o suficiente para te dar tudo que você quer, mesmo sem você merecer. Essa é a graça que está proposta diante de nós hoje, amém? Então feche seus olhos, você vai exercer fé agora para crescer em palavras naquilo que você quer, e você vai passar a confessar as verdades da palavra de Deus a seu respeito e os milagres que você anseia e que certamente Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos orar.